Vamos então à primeira aula, falando de estratégia, que é onde tudo começa. Por que falar de estratégia? Porque é algo que vem sendo desenvolvido pelo homem desde o tempo das cavernas, desde a pré-história, onde se começou a pensar, não de uma forma estruturada, né, não com a denominação de estratégia, lógico, mas onde se começou a pensar em como conquistar algo. No tempo das cavernas, era objetivo a caça, a conquista de algum território, de um espaço melhor para viver, ou a conquista de uma fêmea. E aí se pensava, se planejava o que fazer para aquela conquista. Então, estratégia é algo que vem de muito longe. Mas ela ficou ainda mais conhecida quando o general Sun Tzu, antigo general chinês, mais ou menos, ele viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, onde ele desenvolveu, ele escreveu esse livro com as experiências, com diretrizes sobre a estratégia. O livro A Arte da Guerra é um livro que até hoje é super atual, porque ele explora bastante essa questão da conquista, de como conquistar, de como você se organizar para entender e melhor atingir aqueles objetivos aos quais você se colocou, né? Eu vou falar ainda bastante do Sun Tzu aqui, porque é algo que vale a pena estudar, recomendo a leitura do livro, e ele é um bom direcionador para a gente falar da estratégia, do planejamento e chegar mais adiante no objetivo que a gente está aqui, que é pensar, elaborar a precificação dos seus serviços. O Sun Tzu, apesar dele ter vivido há muito tempo atrás, ele inspirou e ainda inspira muitos na questão da estratégia. Napoleão, por exemplo, seguiu muito as diretrizes que Sun Tzu descreveu, e por aí a gente, pela história, a gente vê que ele teve sucesso em seguir essas recomendações, né? E não só Napoleão, mas foi muito usado isso como estratégia militar ao longo dos anos. Filmes mais antigos de guerra tinham aquela questão das mesas de planejamento, da estratégia de guerra, de como o que se ia se conquistar, como que se movimentar, né, as equipes, qual flanco ia ser conquistado primeiro ou não. Então, isso por muito tempo foi usado nas guerras e depois isso migrou para a estratégia empresarial. Na década, na era pós-industrial, se começou a usar toda a forma de estruturação das empresas baseado na estratégia, baseado no planejamento militar. Funcionou bem. E por isso a gente traz aqui para essa recomendação, esse pensamento, para você pensar na sua carreira, no seu negócio. Então, definindo o que é estratégia, é a arte de se analisar como as empresas, como os negócios se movem no mercado, como criar, como poder ser superior aos concorrentes. Eu até coloquei aqui entre aspas superior, no sentido de estar em maior evidência, em ter características que te diferenciem em relação aos concorrentes. E também é uma forma, né, a estratégia, ela comporta a gente desenhar um plano e estabelecer objetivos e metas que se queiram atingir. Resumindo, eu acho que uma frase é muito simples de entender o que é estratégia, é onde você quer chegar, é aquilo que você quer conquistar, ok? Seguindo, a gente vai falar
que eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando do segmento da saúde, né? Quando então, cada vez mais os negócios da saúde, e daí não importa se são clínicas, se são consultórios, ou se é você trabalhando de forma autônoma, né? Todos os negócios da saúde devem se profissionalizar para gerar melhores resultados, para atender melhor os seus pacientes. Então, é fundamental que a gente pense de forma estratégica. E para a gente explorar um pouco mais a estratégia, eu trouxe esse, esse texto, né, essa parte do livro do Sun Tzu, que é fundamental e eu recomendo que você tenha isso em mente e revise periodicamente, porque é um dos fundamentos para você se colocar melhor no mercado. Então vamos lá. Conhecer o outro e conhecer a si mesmo em uma centena de batalhas, nenhum perigo. Não conhecer o outro, mas conhecer a si mesmo, uma vitória para cada derrota. Agora, não conhecer o outro e não conhecer a si mesmo, derrota certa em todas as batalhas. E para que a gente possa conhecer a si mesmo e conhecer o mercado, eu convido a você conhecer, a desenvolver, a trabalhar um pouquinho o que a gente chama de análise SWOT. Traduzindo, quando a gente faz análise SWOT, a gente está falando das fraquezas, das forças, das oportunidades e das ameaças. As forças e as fraquezas, elas estão relacionadas com aquilo que é seu, é do seu negócio, é da sua característica. E quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente fala do mundo externo, do mercado, do que existem de oportunidades e situações que podem ser conquistadas, né, aproveitadas, e aquilo que pode ameaçar a sua carreira, o seu negócio, considerando o mercado. Um exemplo atual ou recente é quando a gente fala da pandemia. A pandemia foi uma situação que ameaçou todos os negócios de alguma forma, né? E daí é algo que você não tem controle, mas que está aí para ser pensado, analisado. Então, vamos lá, falando de forças. E daí aqui, quando a gente pensa em forças, são as suas características, aquilo que você tem de melhor competência. E a gente, nesse ponto, quando a gente olha para si, é não olhar com orgulho, com vaidade, se achando o máximo. Aqui não, é aquela foto. Você tira uma foto e sem nenhum ajuste nessa foto, né? Você analisa essa foto e o que ela contém. Então, assim também é olhar a si. Então, com muita clareza, com o máximo possível de imparcialidade, é olhar quais são os seus pontos fortes. Seu como profissional, seu como negócio, né? Então, vou dar um exemplo: competência técnica, a questão do conhecimento abrangente, não só o específico, mas o abrangente, a facilidade em lidar com o público, alguma especialização, algo que faça, que te diferencie, que seja realmente considerado uma força. Uma fraqueza. E daí eu vivi muito tempo no corporativo e quando a gente fazia entrevistas, né, era muito fácil você pedir para um candidato que ele trouxesse as suas forças, né? Então, simpatia, organização, facilidade de falar em público. E quando a gente pergunta das fraquezas, daí aquele mal-estar, aquele desconforto. Acho que minha fraqueza é falta de modéstia, ou sou muito específico, muito minucioso, como fraqueza. Normalmente a gente tem dificuldade de mapear as nossas fraquezas.
Mas também aqui o convite é que realmente você olhe aquilo que você tem mais dificuldade, com muita isenção, com muita tranquilidade e transparência. Por quê? Lembra da frase do dito do Sun Tzu: quando você conhece bem a si mesmo, você tem muito mais chance de, de estar um passo adiante, de você conquistar melhor os seus objetivos. Então, tem que olhar para si e, com muita tranquilidade, identificar as dificuldades, as fraquezas que a gente tem. Então, por exemplo, alguém que é muito bom no atendimento ao público, muito bom na sua área técnica, mas tem dificuldade, por exemplo, na comunicação, né? Ou tem dificuldade na gestão financeira, né? Às vezes são fraquezas e é importante identificar essas fraquezas para que você não fique descoberto na hora que você montar a estratégia. Isso não seja algo que por aí te fragilize o posicionamento no mercado. Então, não é uma questão de apontar o dedo para ninguém, mas é de conhecer mesmo as suas características para que você possa se colocar melhor no mercado ou também busque pessoas, profissionais que te complementem nessa área onde você é mais frágil, mas não tem tanta competência e tantas forças assim, ok? Falando de mercado, a gente pensa então nas oportunidades e nas ameaças. Vamos pensar em oportunidades. É sempre estar atento àquilo que o segmento oferece. Então, por exemplo, quando a gente vai em congressos, sempre tem novas tecnologias, novos estudos, novas ferramentas, novos procedimentos, enfim. Fique atento àquilo que está surgindo. Não significa que você tenha que aderir, mas você tem que saber o que está acontecendo. Por isso, são as oportunidades, para que você possa identificar as oportunidades que tenham a ver com a sua estratégia. A gente vai, ao longo aqui do curso, trazer exemplos, falar de algumas situações onde isso vai se aplicar e vai cada vez ficar mais claro. Mas a oportunidade, então, é entender o mercado, pensar nas novas tecnologias ou nos novos procedimentos, aquilo que cabe, aquilo que pode ser entendido, agregado ao seu negócio, às suas atividades. E ameaças, como eu disse inicialmente, por exemplo, a pandemia foi uma ameaça. Que outro tipo de ameaça pode ter, né? Então, a concorrência fica mais forte. O que ela pode fazer para estar mais forte? Entrar algum novo tipo de tecnologia que você não adquiriu, uma nova tendência, uma questão financeira do seu público, né? Então, a gente imaginando quando a inflação está mais alta, as pessoas podem evitar algum tipo de tratamento ou postergar, né? Deixar para mais adiante. Então, são essas questões do mercado que podem eventualmente ameaçar o seu negócio. Até mesmo uma coisa mais tangível, vamos dizer assim, a área onde você atua fisicamente. De repente, toda a área ali, você tinha uma facilidade, você estava num ponto estratégico porque tinha muito acesso, um fácil acesso de pessoas, transeuntes, né? O pessoal andando. E isso para você, no seu negócio, era interessante. De repente, toda aquela região está sendo adquirida para a construção de prédios residenciais ou comerciais. Como é que vai ser esse fluxo? Vai diminuir? Vai aumentar? Vai ser favorável ou não? Vai ser uma oportunidade ou vai ser uma ameaça? É nesse sentido que é importante olhar o que está acontecendo ao redor do seu negócio, no mercado como um todo. E daí eu recomendo que, com esse olhar, você faça esses dois movimentos, uma análise SWOT pessoal e uma análise SWOT profissional. O que eu quero dizer com essas duas visões? Quando a gente fala do pessoal, a gente está falando do profissional
de suas características. Então, por exemplo, uma, uma força, uma facilidade de comunicação, uma facilidade no aprendizado técnico fora do padrão, um carisma muito grande com os pacientes. São forças. Pessoal ainda, uma fraqueza. Eu sou disperso, eu não consigo controlar finanças, né? São questões para serem olhadas. Pessoal também, oportunidades e fraquezas do pessoal no segmento para você olhar no mercado. Tem outros profissionais com a mesma capacidade sua, como ameaças, oportunidades, você tem facilidade, por exemplo, uma força sua é a língua estrangeira, você tem facilidade no inglês, no francês, enfim, tem uma oportunidade de trazer novas tecnologias do mercado com mais facilidade, usando esse seu potencial. Então, isso é uma oportunidade de mercado. Uma ameaça do mercado. Os cursos, por exemplo, estão mais acessíveis, são mais fáceis, e está aí o mercado te ameaçando, entre aspas, né? Na SWOT profissional, eu convido o olhar para o negócio. Então, forças. A gente fala muitas vezes de localização, de a parte estrutural, equipamentos, negócios, procedimentos, isso como uma força. Ou, às vezes, até a especialidade ser uma força. A fraqueza é o contrário, né? Às vezes a falta de outros profissionais, a falta de uma especialização pode ser vista como uma fraqueza. E daí fazer a contrapartida também para as oportunidades e para as ameaças. Então, aqui, encerrando essa primeira aula, eu quis trazer instigar essa curiosidade, essa reflexão sobre o que é estratégia e já deixar ela maturando para as próximas aulas, onde a gente vai detalhar um pouco mais e fazer alguns exercícios nesse sentido. Então, para a próxima aula, faça essa reflexão. Eu gosto muito, daí cada um tem que analisar a forma como flui melhor. Eu gosto muito de pegar uma folha, sulfite, uma ou quatro, cada uma das folhas ser um dos quadrantes do SWOT, e escrever. Rabiscar, apaga, escreve novamente, não importa. É um documento, é um exercício para você. Não precisa compartilhar com ninguém, não precisa validar com ninguém, mas é muito importante a sua reflexão. E o quanto mais sincero você for consigo mesmo, melhor vai ser essa análise. Mais dados, mais argumentos você vai ter para o próximo passo, que é a gente detalhar a estratégia. Então, fica aqui meu convite. Faça o exercício antes de iniciar a próxima aula. Próxima aula, a gente vai detalhar mais a questão da estratégia. Até lá!